E aí, gurizada, também começando mais um vídeo pro canal Meu Patrão. E hoje, manos, mais um videozinho de iceberg pra vocês. Dessa vez o iceberg do nosso amado país, Brasil! E, mano, já há muito tempo eu queria trazer esse iceberg, porque eu amo pesquisar sobre a história do Brasil. Eu era nos posts e gostava desse assunto nas aulas de história. Enfim, existem diversos icebergs do Brasil lá no Reddit. Eu pesquisei muito antes de escolher esse. O escolhido foi o iceberg do usuário River. Tamo junto, River. Eu escolhi esse por ser muito bem editado e por estar em ótima resolução e por ser muito completo, como vocês podem perceber aí. E por isso eu vou dividir esse iceberg em pelo menos uns 4 vídeos, porque senão eu ia ficar pelo menos um mês trabalhando em um vídeo só, né? Como eu quero manter uma certa frequência no canal de pelo menos um vídeo por semana, não vou fazer isso. Enfim, deixa o likezão, compartilha esse vídeo e dá uma olhada na descrição aí, cara, não esquece. E vamos começar essa bagaça. Camada 1, conhecimentos básicos. Tiririca. Ok. Um dos motivos para ter escolhido esse iceberg foi porque ele já começa com um tópico que eu domino, né? Guilherme. Tiririca Senpai? Tá fazendo aqui? Francisco Everardo Tiririca Oliveira Silva. Sim, o nome dele é realmente Tiririca. Zoas, na verdade, ele deve ter registrado esse nome aí, Tiririca, depois, né? De ficar famoso. Porque esse era um apelido de infância dele, que ele gostava e virou seu nome de palhaço. Ele nasceu aqui no Ceará, em Itapipoca, no dia 1º de maio de 1965. Ele cresceu já no meio artístico, né? Pois já aos 8 anos trabalhava em um circo. E logo ele fez um sucesso do caralho. Primeiro com a clássica música Florentina, que estourou no Brasil todo. E em 97 ele estreou na TV, fez muito sucesso na Praça é Nossa. E depois no show do Tom, e ele já foi até do programa Pânico. Mas depois ele foi pra política, né? Onde bateu recordes de voto e continuou nessa carreira, né? Infelizmente. O Tiririca é o meu humorista favorito de todos. Mano, o DVD dele de 1991, cara. É de matar qualquer um de rir, mano, é incrível. E ele tá completo aqui no YouTube, né? Então eu vou deixar aí na descrição pra vocês assistirem agora. Quer dizer, agora não, né? Depois que terminar esse vídeo. Vamos pro próximo. Besteira, eu conheço a Grécia, a grossa não. Mas o resto eu conheço tudinho. CS Rio. O Counter-Strike foi uma febre aqui no Brasil. O clássico das lan houses, que se mantém vivíssimo até hoje com o CSGO. Que bate recordes de players simultâneos e em lives da Twitch. Principalmente com todo o poderoso Gaules. Eu sou muito fã dele, tô sempre assistindo as lives de CS. Eu amo o cenário competitivo do game, porém jogando mesmo sou um bot. Enfim, no CS 1.6, né, que é o classicão, existiu um mapa chamado CS Rio, que foi criado por Roger Metaleone Sodré em 2001. Infelizmente, esse foi um dos motivos para o jogo ser banido aqui no Brasil, pois segundo o governo, o game era uma simulação muito realista da guerra contra o tráfego. Que é ridículo, claro. É só um jogo, porra, e tá bem longe de ser realista, né? É só um jogo, tá bem longe de ser realista, né? Brasília. Brasília foi erguida no meio do cerrado, em menos de 4 anos, a partir de uma concepção modernista de urbanismo e arquitetura. A cidade foi o ápice do projeto desenvolvimentista do presidente JK, né? Não esse, o Juscelino Kubitschek. Porém, a ideia de uma capital no Planalto Central é antiga e foi primeiro sugerida por José Bonifácio, que eu ainda vou falar dele nesse vídeo. Aí também o Brasil já teve outras 2 capitais. A primeira foi em Salvador, na Bahia, depois foi no Rio de Janeiro. E Brasília é conhecida por sua bela arquitetura projetada por Oscar Niemeyer e pelo grande Lúcio Costa, que é pouco citado aí, mas o cara era foda também. Agora eu vou dar um pouco da minha opinião, né? Porque eu não consigo apenas dizer os fatos aqui, né? Sem mostrar um pouco da minha opinião, né? Afinal, esse é meu canal. E eu amo ter essa liberdade. Pra mim, Brasília é uma vergonha, mano. Só mostra o quanto esses políticos arrombados fazem o que quiser com esse país. A porra do JK tava cagando pra fazer uma capital linda e que desse orgulho pro povo. Ele queria era fugir das tensões políticas dos grandes centros, né? De São Paulo, do Rio de Janeiro. Mano, imagina se a porra do Congresso Nacional fosse no Rio de Janeiro ainda, perto do povão. A gente invadia aquela porra lá e quebrava tudo, meu irmão. Mas enfim, né, mano? Bora pro próximo. Dedé do Vasco. Esse tópico eu acredito que tá por aqui, né? Porque em 2012 o SBT fez um programa chamado O Maior Brasileiro de Todos os Tempos. Contava com grandes nomes que marcaram a história do Brasil, como Michel Teló, né? Neymar e Dedé do Vasco. Em 63º lugar, como o maior brasileiro de todos os tempos. Puta que pariu, né? Isso, claro, foi por conta da votação popular. Eu acho que nessa época, né, o pessoal levou... Foi a sério ainda, né? Porque se fosse hoje, o pessoal ia lastrar, viu? Era perigoso até o pai de família ficar em primeiro lugar. Mula sem cabeça. Além de história, né, do Brasil, além de grandes personalidades e eventos que marcaram o país, eu vou falar também das lendas, né? Nesse primeiro tópico. Começando pela Mula sem cabeça. A Mula sem cabeça é um personagem do folclore brasileiro e um dos mais conhecidos mitos do Brasil. Além da mula sem cabeça, conta a história de uma burrinha de cor preta ou marrom, que em um lugar da cabeça tem uma tocha de fogo. A burrinha possui ferraduras de aço ou prata e relincha tão alto que se ouve a muitos metros de distância. E também é comum ouvir o animal soluçando como ser humano. Diz-se que a mula costuma correr pelas matas e campos, assustando pessoas e animais. E diz que toda mulher que mantém relações coisadas com o padre seria amaldiçoada e viraria uma mula sem cabeça. Portanto, cuidado aí, meninas que curtem o padre Fábio de Mello.
Mamonas Assassinas. Foi uma banda brasileira de rock cômico formada em Guarulhos em 1989. Seu som consistia numa mistura de pop rock com influências de gêneros populares, tais como sertanejo, brega, heavy metal, pagode romântico, forró, música mexicana, vira-vira, etc. E fez um sucesso estrondoso e muito rápido aqui no Brasil. Eles iam em todos os programas de auditório mais populares da TV, cantar a música de suruba e fazer as palhaçadas deles, né? E o mais foda pra mim dos Mamonas é que além deles serem muito engraçados, né, eles eram uns puta músicos foda, inteligentes pra caralho. Pois eles perceberam que música séria aqui no Brasil não faz sucesso, mano. E por isso eles foram mais pro lado do humor, né, o lado humorístico. Mas não sem ter muita crítica por trás das suas músicas. Mas infelizmente, né, aconteceu uma tragédia com a banda. O avião deles bateu e tirou a vida de todos os integrantes. A alegria de brasileiro dura pouco, né? Curupira é um ser místico do folclore brasileiro, conhecido por ser um guardião da floresta e por punir aqueles que entram nela para derrubar árvores ou caçar animais. Curupira é um personagem de uma lenda que se originou na cultura indígena brasileira e acabou espalhando-se por todo o país. Foi uma das primeiras lendas indígenas registradas pelos portugueses. E ele é interpretado pelo Baiano, né, do Tropa de Elite na série Cidade Invisível da Netflix. Muito boa série, por sinal. Zé Carioca. Zé Carioca é o apelido do papagaio José Carioca, personagem fictício desenvolvido no começo da década de 1940 pelos estúdios Walt Disney. Ele é retratado como um típico malandro carioca, sempre escapando dos problemas com um jeitinho característico, né? O jeitinho brasileiro. Apesar de ser uma forma esquisita de representar um povo, né? É muito interessante existir um personagem brasileiro criado pela Disney. O Acre não existe. Essa é provavelmente a teoria da conspiração mais conhecida dos brasileiros. A de que o Acre é uma lenda urbana. Ou que lá é tão atrasado que vivem na era das cavernas. Mas de onde é que caralho surgiu essa ideia, mano? Onde é que surgiu essa lenda? Existem ironicamente também diversas teorias sobre como surgiu essa piada. Primeiro é porque o Acre pertencia antigamente na Bolívia, depois foi anexado ao Brasil, e também por lá até hoje é um estado muito isolado do resto do país, onde a passagem para o sul ou sudeste, né, é extremamente cara, passagem de avião, de ônibus, e também por não circular tantas notícias por lá, tipo, não tem um grande time de futebol de lá também, nunca teve nenhum escândalo grande, né, de grande repercussão nacional vindo de lá, e porque o brasileiro adora uma zoeira de estados, né. GTA Rio de Janeiro é uma famosa modificação do grande game GTA San Andreas para PS2, uma versão piratona e toda zoada do GTA, que na capa dizia que se passava na cidade do Rio de Janeiro. Apesar da ideia ser boa, né, de um GTA se passar no Rio de Janeiro, que seria um cenário perfeito para um game da franquia, mas na verdade o jogo não tinha praticamente nenhuma modificação em seu mapa, e era mais nas gangues mesmo, né, que foram substituídas por gangues de torcidas, e o protagonista, né, o nosso querido CJ, ou CJ, que agora era o Capitão Nascimento. Porém a comunidade de GTA é gigantesca aqui no Brasil, e alguns modders desenvolveram um verdadeiro GTA Rio de Janeiro, com um mapa mais semelhante à Cidade Maravilhosa. Mas claro, essa versão só está disponível para computadores. E na verdade é uma modificação do mapa de Vice City, Boto Cor-de-Rosa. A lenda fala de um boto que se transforma em um homem belo e sedutor. Na forma humana, o boto seduz as mulheres para engravidá-las. Essas mulheres são abandonadas pelo ser, que retorna para o rio em sua forma animal. Exatamente, cara, o Boto Cor-de-Rosa nada mais é do que um comedor de casadas. É uma lenda mesmo. Chico Xavier. Francisco Cândido Xavier, mais conhecido como Chico Xavier, foi um médium, filantropo e um dos mais importantes expoentes do espiritismo do Brasil, e psicografou mais de 450 livros, e praticamente todo o dinheiro que era arrecadado da venda desses livros era doado para as caridades, e por isso o Chico nunca foi rico. E nesse ano, né, 2021, foi sancionada a lei que inclui Chico Xavier no livro de Heróis da Pátria, Monteiro Lobato. José Bento Renato Monteiro Lobato foi um escritor, ativista, diretor e produtor brasileiro. E a sua obra mais conhecida é o grandioso Sítio do Pica-Pau Amarelo, que primeiro foi uma série de livros com 23 volumes escritos entre 1920 e 1947. Depois teve uma adaptação para a TV, primeiro em 77, depois em 2001. E conta também com uma série animada, que eu falei lá no iceberg dos desenhos brasileiros, né? E, mano, o Monteiro Lobato já foi até preso. Na época, né, de Getúlio Vargas, Monteiro criticava muito o governo, e por isso ele foi condenado a 6 meses de prisão. Também, como vocês devem saber, né, ele era racista, como revela um estudo publicado em 2013, que eu vou deixar aí na descrição. O escritor era próximo dos médicos Renato Kell, né, e Arthur Neiva, que difundiram o conceito de eugenia no Brasil. Também foi membro da Sociedade Eugênica de São Paulo. Ele também defendia a criação da KKK brasileira, né, mano? A Ku Klux Klan. Que filho da puta, mano. Morte de Ayrton Senna. Ayrton Senna da Silva foi um piloto brasileiro de Fórmula 1. Campeão da categoria 3 vezes em 88, 90 e 91. Ele começou sua carreira competindo de kart em 73, em carro de Fórmula 1 somente em 81. Ele era um verdadeiro herói nacional e admirado até internacionalmente. Já pegou até a Xuxa, mano, cara, era foda mesmo. Ele nos deixou em 94. Ele morreu fazendo o que amava, né? Enquanto participava do Grande Prêmio de San Marino, seu carro acabou colidindo em uma barreira de concreto. Um dia extremamente triste para a história do Brasil.
Santos Dumont. Alberto Santos Dumont foi um aeronauta, esportista, autodidata e inventor brasileiro. Santos Dumont projetou, construiu e voou os primeiros balões dirigíveis com motor a gasolina. O fucking criador do avião era brasileiro, mano. Muito foda isso. Não dê com porra de irmãos Wright aqui não, cara, porque eu vou banir, hein. Onde em 1906 ele voou em Paris com seu projeto 14 bis. E além dele ser um gênio, né, o cara era muito aberto ao desenvolvimento da tecnologia. Tipo, ele não queria toda a glória pra si, né, ele disponibilizou os seus projetos para quem quisesse testar e melhorá-lo. Mas infelizmente em 1932, Santos Dumont tirou a própria vida. E dizem por desgosto de ver a sua obra, né, o avião, a qual ele dedicou a vida toda para o seu desenvolvimento, sendo usado como uma máquina de guerra. Machado de Assis. Joaquim Maria Machado de Assis foi um escritor brasileiro, considerado por muitos críticos, estudiosos, escritores e leitores um dos maiores, se não o maior nome da literatura brasileira. Para mim ele foi o maior escritor brasileiro. O cara era gênio demais. Ele escreveu Memórias Póstumas de Brás Cubas, que foi lançado recentemente no mercado americano, e os gringos estão pagando pau, viu? Escreveu também Dom Casmurro, Quincas Borba e O Alienista, entre outros. E além dele ser um gênio, né, ele não nasceu em berço de ouro, e seu avô era até escravo. E também em 88, né, 1888, foi condecorado pelo então imperador Dom Pedro II com a Ordem da Rosa. E meses depois foi indicado para fazer parte da Secretaria da Agricultura. E ainda mais por ser negro, né, ele sofria muito preconceito. Tu imagina hoje em dia, né, cara, que já tem muito preconceito, né? Imagina nessa época, onde existia até escravidão, né? Ele sofreu muito para ter o seu talento reconhecido. Pelé. Edson Arantes do Nascimento, né, mais conhecido como Pelé, é um ex-futebolista brasileiro que atuava como atacante e é considerado o rei do futebol. Segundo a IFFHS, Pelé é o maior goleador da história do futebol, marcando 650 gols em 694 partidas da liga, e no total de 1.281 gols em 1.363 jogos, incluindo amistosos e partidas não oficiais, um recorde mundial do Guinness. Também já ganhou 3 Copas do Mundo, sendo até hoje o único jogador que alcançou esse feito. E claro, ele também pegou a Xuxa, né, mano? O cara era foda. Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga do Nascimento foi um compositor e cantor brasileiro, também conhecido como Rei do Baião. Foi considerado uma das mais completas, importantes e criativas figuras da música popular brasileira. Eu, como nordestino, né, não podia deixar de falar do mito Luiz Gonzaga. Eu admito não ser muito chegado nesse estilo de música, né? Mas as do Luiz Gonzaga eu verdadeiramente gosto e escuto. Ele é autor do clássico Asa Branca, né? Uma música linda demais que representa muito a cultura aqui do Nordeste, e outros diversos clássicos. E ela é pai adotivo do Gonzaguinha, né? Também foi um puta músico que influenciou muito a MPB. Padre do Balão. Adelir Antônio de Carli, conhecido como Padre do Balão, foi um sacerdote católico brasileiro e ativista pelos direitos humanos, falecido após um acidente durante um voo que realizava amarrado a balões cheios de gás hélio. Exatamente, mano. Em 2008 ele teve a brilhante ideia de voar com a ajuda de 1.000 balões enchidos com gás hélio. Ele pretendia voar rumo ao oeste, em cima das correntes de vento. Mas o plano não deu muito certo, né? E ele foi levado direto pro Oceano Atlântico e ficou um tempo desaparecido, mas seu corpo foi encontrado 3 meses depois. E fora que ele já tinha feito isso antes, mano. Ele já tinha viajado com a ajuda de 500 balões e tinha dado bom, né? E ele deveria ter parado por aí mesmo, né? Uma história cômica, se não fosse trágica. Simpsons no Brasil. No episódio Feitiço de Lisa, da série americana Os Simpsons, no episódio a família viaja ao Brasil em busca de um órfão chamado Ronaldo, a quem Lisa estava apadrinhando. Neymiron Lisa, que é o nome do episódio em inglês, né, foi mal recebido pelas autoridades brasileiras, que ameaçaram processar a Fox. No entanto, o roteirista Bob Benson recebeu uma indicação ao Writers Guild of America Award pelo episódio, que virou fonte de estudos acadêmicos tanto nos States como aqui no Brasil. O episódio, apesar de ter sido banido, voltou a ser exibido pela Fox Brasil em 2013 e também já foi exibido pela Band. Loira do Banheiro. A lenda, que já é parte do imaginário adolescente em muitos colégios brasileiros, descreve o espírito de uma garota jovem e loira, de vestes brancas, com um pedaço de algodão no nariz, ouvidos ou na boca, que surge depois de um ritual de invocação. Esse ritual, né, varia de acordo com o colégio e com a região, né? As possíveis etapas incluem chamá-la 3 vezes em frente ao espelho, bater a porta do banheiro, chutar o vaso sanitário, puxar descarga e falar palavrões. Às vezes tudo isso junto. E algumas dessas características, né, tanto do ritual como do espírito, foram adaptadas da lei norte-americana da Blood Mary, um espírito feminino que aparece em espelhos quando você chama pelo nome dela 3 vezes. Mas a loira do banheiro tem uma origem real e documentada. O
chupacu de Goianinha. Além dessa criatura realmente assustadora, começou quando um Twitter da TV Maresol publicou esse post onde revelou que um chupacu foi encontrado na cidade de Goianinha, no Rio Grande do Norte. Depois disso, todo o Twitter da época ficou extremamente assustado com a possibilidade de ser atacado por essa terrível criatura. Depois foi até divulgado um vídeo da suposta aparição da criatura. Você acredita ou não no chupacu, hein? Deixe nos comentários. Goleiro Bruno. Em 2010, no caso, chocou o Brasil, onde o goleiro Bruno, né, que na época jogava no Flamengo, elaborou o assassinato da modelo Elisa Samundio, que a mesma morreu por estrangulamento, teve seu corpo esquartejado e supostamente dado para cães comerem. O Bruno então foi condenado a 20 anos de prisão e seu amigo Macarrão, né, que também participou do assassinato, pegou 15. E o cara era um monstro, mano, esse filho da puta, há pouco tempo ainda atuava como jogador, né? Como é que pode um clube contratar esse psicopata, cara? Pelo amor de Deus, né? Devia estar na cadeia, esse arrombado. Grávida de Taubaté. Esse aqui eu também comentei no meu primeiro vídeo de iceberg sobre a TV brasileira. Vou deixar aí no card. Em janeiro de 2012, a pedagoga Maria Verônica Aparecida, até então desconhecida, surgiu em rede nacional mostrando sua gravidez, ao lado do seu marido Kleber Eduardo Melo. Só que não era uma gravidez qualquer. Tratava-se da espera de quadrigêmeas: Maria Clara, Maria Eduarda, Maria Fernanda e Maria Vitória. Como morava em Taubaté, logo ficou conhecida como a Grávida de Taubaté. E inclusive chegou a aparecer por diversas vezes no programa da Record, desde o noticiário a reportagens, que inclusive acompanhou a rotina da mulher, que mostrava grande esforço para subir escadas e andar na rua. A farsa finalmente foi assumida na madrugada do dia 20 de janeiro de 2012, quando o mistério foi revelado. O advogado da gestante de Taubaté disse que o tempo todo ela estava usando uma barriga de silicone e também enchimentos. Mano, inacreditável esse caso, cara. Até hoje eu penso que isso foi um surto coletivo, cara, que não é possível. Diziam também que ela usava de vez em quando uma bola, né, cara? Uma bola de praia pra fazer aí representar a gravidez dela, né? Tom Jobim e Frank Sinatra. Antônio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim, mais conhecido pelo seu nome artístico, né, Tom Jobim, foi o compositor, maestro, pianista, cantor, arranjador e violinista brasileiro. Ele nasceu em 1957 e faleceu em 94, e ficou mundialmente conhecido pela sua majestosa música Garota de Ipanema. Que música incrível, manos. Que é uma das canções mais famosas do mundo inteiro. E os gringos pagam pau demais pra ela. Tanto que Tom Jobim, né, em 67 fez um show ao lado do todo-poderoso Frank Sinatra. E encantou a plateia com a sua bossa nova. Cloroquina. Cloroquina é um medicamento usado no tratamento e profilaxia de malária em regiões onde a malária é suscetível ao seu efeito, e que também já foi utilizado aqui no Brasil para o tratamento de chikungunya, em algumas situações bem específicas, como mostra a matéria do UOL, né, que eu vou deixar aí na descrição. E a porra do presidente tirou do cu que o medicamento também funciona contra a Covid-19, e já foi testado e comprovado cientificamente que não funciona. O medicamento também tem diversos efeitos colaterais. E até hoje, né, o Bolsonaro e seus minions insistem que essa porra funciona como tratamento precoce da Covid. Facada do Bolsonaro. Em 6 de setembro de 2018, o então deputado federal Jair Bolsonaro sofreu um atentado durante um comício que promovia sua campanha eleitoral para a presidência do Brasil. Enquanto era carregado em meio à multidão de apoiadores, o deputado sofreu um golpe de faca na região do abdômen, desferido por Adélio Bispo de Oliveira. Mesmo com a gravidade dos ferimentos e com grande perda de sangue, o presidenciável conseguiu sobreviver. Ao todo, Bolsonaro realizou 4 cirurgias relacionadas aos danos, né, causados do atentado, e ficou com a famosa bolsa de cocô, tá ok? E até hoje existem diversas teorias, né, da conspiração, que tipo, na verdade, Adélio Bispo, né, era um viajante do tempo e tava só tentando salvar o Brasil desse caos, né, atualmente. Hoje que a facada foi forjada para aumentar a popularidade de Jair Bolsonaro, né, do Bolsonaro, para ele ser eleito. Enfim, deixa aí suas teorias nos comentários, né. Duque de Caxias. Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, apelidado de o Pacificador e o Duque de Ferro, foi um militar, político e monarquista brasileiro, considerado por muitos historiadores como o maior oficial militar da história do Brasil. Ele era muito fiel à monarquia do Brasil, né, e aos seus imperadores, tanto Dom Pedro I como Dom Pedro II. E foi ele que comandou o exército brasileiro durante diversas revoltas que ocorreram durante o período de minoridade de Dom Pedro, né, Dom Pedro II. Sob seu comando, o exército do Brasil derrotou a Confederação Argentina em 1851, na Guerra do Prata, e uma década depois, já como marechal, ele novamente liderou as forças brasileiras
para a vitória, dessa vez na Guerra do Paraguai. Suzanne von Richthofen ficou conhecida por elaborar o assassinato de seus pais, junto com o namorado Daniel Cravinhos. O crime ocorreu em 31 de outubro de 2002, mas o julgamento só aconteceu em 2006. Tanto Suzanne quanto Daniel têm a sua versão sobre o porquê de terem cometido tal ato, e praticamente um põe a culpa no outro, como é mostrado nos filmes, né, que lançaram recentemente no Amazon Prime. Os filmes são A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou Meus Pais. Mas o que dá pra entender, né, a partir dos relatos, é que Suzanne tinha muitos problemas familiares e provavelmente foi muito abusada por seu pai de diversas formas possíveis, o que fez crescer um ódio dentro dela, né, que foi ampliado ao conhecer Daniel e ter seu relacionamento questionado e proibido por seus pais, o que os levou a cometer tal ato, né. Os dois foram condenados a 39 anos de reclusão e também o irmão dele, né, Daniel, o irmão de Daniel que participou do crime, foi condenado a 38 anos. Itamar Franco no Carnaval. Em 94 ocorreu um escândalo que quase derrubou o governo de Itamar Franco. A primeira vez que um presidente da república pisou no sambódromo de Marquês de Sapucaí, o resultado foi um verdadeiro vexame, onde Itamar e seu ministro da Justiça ficaram embriagados, bebaços e mexendo com as moças que desfilavam no sambódromo. E o que marcou mesmo esse escândalo foi a foto que a modelo Lilian Ramos, né, estava ao lado do presidente de sainha e sem calcinha. A foto foi manchete em todos os jornais e marcava um dos maiores vexames do governo brasileiro, né? Operação Lava Jato. Foi um conjunto de investigações, algumas controversas, realizadas pela Polícia Federal do Brasil, que cumpriu mais de 1000 mandatos de busca e apreensão, prisão temporária, prisão preventiva e condução coercitiva, visando apurar um esquema de lavagem de dinheiro que movimentou bilhões de reais em propina. A operação teve início em 17 de março de 2014, e conta com 80 fases operacionais autorizadas, entre outros pelo então juiz Sérgio Moro, durante as quais prenderam-se e condenaram-se mais de 100 pessoas, tendo seu término em 1º de fevereiro de 2021, né, graças a apoio do presidente. O nome da operação deve-se ao uso de um posto de combustíveis para movimentar valores de origem ilícita, investigado na primeira fase da operação, na qual prendeu-se o doleiro Alberto Youssef. Coreia do Norte, Copa de 2014. Em 2014, o site Não Salvo fez uma das maiores trollagens da internet. Pra quem não sabe, né, o Não Salvo era um blog brasileiro, um dos mais famosos na época, fundado pelo rei da internet brasileira, Cid Cidoso, onde diversos membros surgiram a partir do site, né? Saudades dessa época. Enfim, Maurício Cid enganou a mídia mundial com uma reportagem falsa de que a Coreia do Norte dizia aos seus cidadãos que a seleção do país venceu a Copa do Mundo no Brasil, aproveitando a fama do ditador Kim Jong-un de manipular a comunicação na Coreia do Norte. Cid criou um canal de notícias no YouTube e alimentou por 3 meses antes de começar a trollagem. Com a ajuda de alguns amigos, Cid criou uma reportagem com montagens que afirmavam que o time tinha sido vencedor, chegando a humilhar o Brasil na final, ganhando de 8-1, né? Quase acertou até o placar de 7-1, né, que o Brasil tomou. A notícia se espalhou na internet, e o vídeo teve mais de 9 milhões de views, e foi vinculado em jornais estrangeiros como Business Insider, Wall Street Journal, Yahoo Sports, BuzzFeed, e nacionais como Veja, Lancenet, UOL, Terra, Globo Esporte, entre outros, e virou polêmica em noticiários de emissoras internacionais. Vai achando que fake news é um negócio recente, viu? Xbox Mil Grau. Esse caso aí eu também já citei em outro iceberg, sobre as maiores polêmicas e mistérios dos games. Vou deixar aí no card também. Em 2020, o canal Xbox Mil Grau foi obrigado pela Microsoft a mudar o seu nome, devido a uma publicação polêmica e racista na página do Twitter do canal. Ah, cara, isso aí foi muito ridículo, né, mano? Todo mundo sabe do histórico desses caras, né, mano? Que eles sempre foram muito tóxicos aí na comunidade, né? E pra mim se fudeu foi pouco. Mano do trap que paga de rei, meta porrada sem nós. Tipo de vaca, tô de copiloto, mas quando tem hit de passo sem ó.